Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre empreendedorismo, né? Eu sou um cara que sou empreendedor aí, considero empreendedor nato, né? Um cara que veio do, do zero e tá aí na rotina, no corre-corre, né? E, né, tô tendo alguns resultados que de uma certa forma eu posso me considerar que eu tô fora da curva, né, da sociedade brasileira, não querendo me achar, né? Mas em termos de persistência, luta, perseverança, contabilidade, um cara que não entendia nada sobre isso, que eu não vou entrar no contexto, depois eu faço um vídeo contando a minha história. Inclusive, estou empreendendo agora, tá? E esse prédio aí eu vou relatar a jornada, né, lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, é bom me seguir, que lá eu falo muita coisa legal do meu dia a dia. Mas foi esse vídeo aqui que eu fiz, né, que está no meu Instagram, onde tem 2 milhões de views e milhares de compartilhamentos, né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte: eu andando na cidade, a gente é um empreendedor que sempre fica prestando atenção em tudo, né? A gente sempre está olhando a nossa volta. Eu sou do tipo de pessoa que vai num restaurante e vê bem assim, caramba, só tem 10 mesas, de 40 mesas, só tem 10. Então, esse restaurante não está se pagando, aqui está trabalhando negativo. Eu sou esse tipo de pessoa. Talvez você também é esse tipo de pessoa. O cara que é, é acostumado a empreender, ele sempre está assim com a mentalidade, sempre pensando em negócio, sempre olhando, né, com um olhar atento, um olhar de leão, né, pronto para caçar. Mas vamos lá. E o vídeo é o seguinte: a empresa que mais cresceu no Brasil é a empresa que se chama Aluga-se. Eu fiz esse vídeo aqui e teve esse borbulhinho no meu Instagram. Talvez você tenha até visto esse vídeo, né? E eu fui estudar um pouco a fundo sobre o que é que está acontecendo com o cenário de aluguel, de investimentos, né? Aqui o pau está comendo nos comentários, né? A briga entre Lula e Bolsonaro, né? Deixa eu ver aqui se está ok, né? Enfim, é aqui, né? Tá o pau comendo. E, cara, é o seguinte, né? É o seguinte, só voltei aqui para ver se estava gravando mesmo. É o seguinte, né? O vídeo é esse aqui. E eu vi esse vídeo aqui desse cara, do Matheus Avelar. Já estou inscrito, já dei um joinha aqui para ele, né? E vamos ver aqui o vídeo dele, né? Vamos reagir a esse vídeo dele aqui, né? Que ele fala, né, investir em apartamento de aluguel é furada. Não só em apartamento de aluguel, tá, Matheus? Hoje, eu acho que investimento sobre aluguel, muitos são furadas. Se você não tiver um baita de uma experiência, um know-how, você está entrando em furada. Mas vamos ouvir aqui da voz da experiência, que tem um negócio, né? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a minha experiência, 2 anos administrando 16 apartamentos de aluguel mensal, tá? Nós estamos aqui nesse Ele vai contar a experiência dele entre 2 anos. Ele tem 16 apartamentos de aluguel, né? Mensal, ou seja, aqui é um apartamento até arrumadinho aqui, tá aparecendo, eu sei, mas vamos ver. condomínio, é um condomínio fechado de apartamentos, e eu administro aqui há aproximadamente 2 anos. E hoje eu quero abrir a planilha, abrir os números, separar para vocês 3 motivos de que, para mim, na minha opinião, esse aqui é o pior negócio que eu já fiz. E se você pensa em investir em apartamentos de aluguel, ou tem aí apartamentos e a conta não tá fechando, fica nesse vídeo, você não vai se arrepender. Vambora, pessoal, e muito importante falar, tá? Aqui eu não. E o legal é que o vídeo de hoje que eu tô fazendo, hoje eu já vi uma medida que é interessante, né? Não vamos falar de governo aqui, mas essa medida saiu dos políticos em si, né? Que que eles vão ficar um pouco mais em cima das irregularidades de pessoas que sonegam imposto sobre aluguel, né? Tem gente que tem 4, 5, como ele tem 16 imóveis aí, né? Eu não sei se ele vai falar sobre parte fiscal aqui, como é que ele faz a parte fiscal dele aqui, né? Mas tem muita gente que tem essa quantidade toda de imóvel e sonega, tipo, na onde minha mãe morava, o velhinho ali, né, era um cara trabalhador e ele sempre foi fazendo e construindo várias casas. E ele tinha, tipo, mais de 20 casas de aluguel. E o cara não sabe, se você perguntar o que é um imposto, ele não sabe o que é. Uma DAS, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é, tipo, uma alíquota, não sabe. Então, é um cara que viveu aí a vida toda na regularidade, né? Estou falando mal do condomínio. Aqui é muito bem estruturado, tem portaria, o pessoal é muito agradável, ótimos funcionários. Tem uma estrutura até bacana, adequada. O negócio mesmo é o modelo de negócio que eu tô falando. Então não confunda, tá? Aqui é muito bacana, mas mesmo assim, a conta não fecha. E não me leva a mal, tá, gente? O que eu vou fazer aqui agora são contas financeiras. Se você tem uma opinião diferente, ou não concorda, ou não sei o quê, discuta com os números, tá? Não discuta com achismo. Então vamos lá, eu quero começar as contas agora. O mal das pessoas é pegar, às vezes, né, o mal de muitos empreendedores é copiar e colar o negócio de outras pessoas. Às vezes o cara tem uma casa em um lugar muito movimentado, onde tem muito turista, é um ponto de praia, é um lugar que tem uma demanda e oferta, né? Tem uma demanda muito superior do que uma oferta e acaba
fazendo comparativos, achando que se fazer aquilo vai dar a mesma coisa, né? Aquela famosa conta de padaria, muita gente faz isso, né? Às vezes vem uma pizzaria, pô, esse cara deve vender 100 pizzas por dia, se eu abrir uma igual, eu vou vender 100 pizzas. E às vezes acaba se lamentando porque ela, quando vai entrar no negócio dentro mesmo, vê que é totalmente diferente, né? Outra coisa também que você presta atenção, né? Às vezes o negócio por fora está muito bonito, mas por dentro tem um turbilhão de coisas que está acontecendo e ninguém sabe, né? Eu tenho muitos negócios hoje, eu tenho 4 negócios e tem 2 que por fora talvez a pessoa veja muito bonito, mas por dentro está passando vários problemas, né? Mas enfim, vamos lá. Com vocês e bora lá pro escritório. Pessoal, agora já estamos aqui no escritório. Eu quero separar agora nesse vídeo, em 3 motivos, o porquê de investir em apartamentos e casas de aluguel, para mim, é o pior negócio que eu já mexi e é um dos piores que eu tenho conhecimento, tá? E o No mínimo aí, se ele tem 16 casas, 16 apartamentos, se cada um valer 100 mil, né, 1 milhão e 600 mil aí que ele teria, né, de imóveis. 1 milhão e 600 mil de imóveis, né, na renda fixa dá 1% aí ao mês, no mínimo aí ele vai estar tirando, vamos botar no mínimo, tirando imposto de renda tudo, 12 mil pau por mês, sem risco, sem problema, sem nenhum, caindo todo mês líquido ali na conta, né. Talvez ele construiu esses imóveis assim, às vezes muita gente fala bem assim, pô, é difícil você ter um milhão líquido na conta, porque às vezes ele comprou aquela casa, financiou, aí bota uma pessoa pré-pagando, aí quita, aí depois compra outra, financia. Então, às vezes a alavancagem dele foi dessa forma. Não conheço ele, não que seja o critério, né? Não sei se tipo, às vezes ganhou um dinheiro e vou comprar ali, vou colocar para alugar. Tem muita gente que tem essa teoria, né? E outra coisa da teoria que muita gente erra, vamos acompanhar o vídeo aqui. primeiro, para a gente começar o nosso vídeo, para já ir direto ao assunto sem demais rodeios. Para mim, o primeiro motivo de aluguel de apartamentos não ser tão vantajoso é, por óbvio, a rentabilidade. Eu vou abrir aqui meu notebook para mostrar para vocês quanto que é hoje a rentabilidade de um apartamento como esse, tá? Ou seja, se não der 10 mil pau por mês a ele livre, ele já está fazendo um mau negócio. Lembrando também, pessoal, que lá eu administro 16 unidades. Então a minha média ela é muito precisa, porque não é uma coisinha ou outra que acontece com um apartamento específico que vai mudar essa média. Nós temos 16 apartamentos. Então quando a gente coloca ali o A mais B, a conta fecha bem mais bacana do que fazer a conta sozinha de 1 ou 2 apartamentos avulsos. Então vamos lá, eu vou abrir aqui meu notebook. Pessoal, vamos lá. Fiz uma planilhazinha improvisada aqui, porque a gente trabalha com negócio, mas não é especialista em planilha. Mas o importante é que dessa forma vai dar para vocês entenderem porque a rentabilidade não é tão alta, tá? Olha para vocês verem. Cada unidade lá, nós alugamos por R$ 905, ou seja, um apartamento de R$ 150 mil que nós alugamos por R$ 905. Se fosse só isso, tava uma beleza, tava aqui, ó, 0,6%, né, de rentabilidade. Você vê 0,6%, loucura total, né? Mas vamos lá. Ao mês. Seria um negócio assim, não tão bom, mas um negócio já começando a ser considerável. Mas parabéns, tá, Matheus, pela sua coragem, sua determinação de fazer isso, né? De falar sobre isso. De falar sobre a real situação, tá? Não é todo mundo que tem essa coragem de falar isso. Suave. Mas o problema tá aqui, ó. Os custos, né? Nós temos vários custos de um apartamento de aluguel. E o primeiro dele é o condomínio. Já começamos aqui com R$ 340. E por que então, pessoal, que eu não desconto esse valor do cliente para ele mesmo pagar o condomínio? Porque se esse inquilino não paga o condomínio, é eu que devo pagá-lo frente à administração. Então eu prefiro embutir esse preço de forma direta no aluguel e pagar o condomínio do meu bolso. Porque, por exemplo, se eu cobro aqui, ó, R$ 600 que seja, para a pessoa pagar o condomínio por fora, ela me paga 600, não paga o condomínio e depois a administração vem me cobrar, porque eu sou proprietário. Então eu já embuto esse valor no aluguel e pago o condomínio por fora, tá? Aqui também, pessoal, nós temos um aplicativo de cobranças que dispara cobranças automaticamente por e-mail e WhatsApp. Então, na média, com os 16, nós colocamos mais R$ 10 para cada, tá? De manutenção, eu já estou há 2 anos administrando esses apartamentos. Então nós temos uma noção muito bacana do que fica uma manutenção. E sempre acontece, gente, não tem assim, um mês que não dá alguma coisa. É uma janelinha trincada, é um piso que estufa, é uma infiltração, é uma rede elétrica que não está tão boa. Sempre nós que somos proprietários temos que investir nos apartamentos. Eles também depreciam, não é verdade? E quando a culpa não é do inquilino, é uma coisa que foge ao controle dele, cabe ao proprietário investir e pagar. Eu fiz aqui uma média dos últimos 2 anos para as 16 unidades. E foi uma média de R$ 40 por mês para a gente arredondar, tá? E pessoal, como eu não moro na cidade onde os apartamentos estão, eu moro em outra cidade, eu tenho que também pagar aqui indicação de comissão. Ou seja, eu tenho pessoas na cidade lá que me indicam inquilinos quando um sai para substituir aquele inquilino que saiu. Então, por esse motivo, eu tenho também que pagar a indicação. Essa indicação ela é anual, sempre que alguém entra e alguém sai. Muita gente tem casas alugadas e não coloca essa conta na planilha, né? Você vê que aí é um baita do empreendedor. Que um empreendedor de verdade, ele não se esconde dos números, tá? Eu já fui um cara que já tentei inúmeros negócios na minha vida. E um dos meus problemas que eu descobri era que eu fugia dos números. Você fugir dos números é uma das piores decisões que você pode fazer na sua vida. Tipo, às vezes eu não queria fechar meu caixa porque eu sabia que tinha sido ruim e eu não. Você começa a fugir dos números. Então, quando você foge dos números, a pancada está acontecendo e você não percebe, né? Às vezes você acha que tem um negócio lucrativo, mas você não tem. Então, se ele colocasse aqui, eu tenho 905, recebo, tipo,
Vamos acompanhar aqui. Eu pago novamente para ter aquela indicação da pessoa para me alugar, para eu não ter que ficar indo atrás de imobiliária, de internet, anunciando no marketplace, né? A gente paga para as pessoas indicarem os nossos apartamentos. E isso vai dar uma média aproximadamente de R$ 30 por mês, tá? Quando eu pego os últimos 2 anos e divido pelos 16 apartamentos. E nós temos aqui também, pessoal, o último custo para já fechar, administrativo. O que é administrativo? São pessoas que auxiliam no empreendimento, que é um advogado para fazer contrato, que é um contador para fazer declaração. Eu tenho também, pessoal, um ajudante que me ajuda com o atendimento dos apartamentos, porque eu tenho também mais 3 empresas. Então eu não consigo tocar 3 empresas e lidar com 16 inquilinos ao mesmo tempo. Isso aqui, ó, tudo, com contador, advogado, né, esse ajudante para me ajudar, levando em conta que eu tenho 16 unidades, fica aproximadamente ali R$ 40 por mês, tá? Então aqui, ó, se vocês somarem, nós chegamos em um faturamento de R$ 705, que é o preço do aluguel, mas nós chegamos em um custo de R$ 460, que sobrou limpo de rentabilidade para cada apartamento que vale R$ 150 mil, 440. 0,30 ao mês, né? Vamos fazer um negócio aqui rapidinho, tá? Vamos fazer um negócio rapidinho aqui. Qual investimento no Brasil que dê uma rentabilidade de 1% ao mês sem risco? Pessoal, isso aqui é o ChatGPT, né? Você pode estar utilizando isso como seu mentor para tirar dúvidas e ver ideias, né? Eu perguntei aqui, né? Ele falou aqui alguns títulos, né? Os títulos do Tesouro, né? O Tesouro Selic, né? Atrelado à inflação, o LCA, né? Que é isento de imposto de renda. Enfim, aí ele aqui começa a me dar ideias, que é como de uma simulação real, por exemplo, 100 mil aplicado, um monte de 150 mil, que é o valor que ele disse ali do imóvel, né? Quanto rende, né? Aplicado, 150 mil. Olha, no Tesouro Selic, né? Aqui mostra também o imposto, depende do prazo. Se deixar por 2 anos ou mais, você tem 0,74 líquido ao mês. É uma rentabilidade de 1.110. Já é maior do que o valor que ele tem lá do aluguel, tá? Isso eu estou dizendo aqui sem risco nenhum. Se você não entender nada de finanças, de renda, de bolsa, de nada, né? Aqui no LCA, atrelado a 95% de CDI, que você encontra até um pouco superior, ele já está falando de 0,83 ao mês, né? Não paga imposto por enquanto, né? Quem sabe um dia. Então o rendimento vai cair direto na conta de 1.245 ao mês. Zero risco. Resumindo, você pode pegar um Selic, um CDB e um LCI, né? Enfim, tem outras formas aqui que você pode estar rentabilizando um pouco mais, mas eu não vou entrar aqui em contexto para não acabar atrapalhando. Mas vamos lá seguir o nosso planejamento, que é reagir ao vídeo, né? Deixa eu abrir aqui. 45 no bolso. Ou seja, com a receita menos os custos, tiramos aqui 445 total. Se nós pegarmos, gente, a rentabilidade ao mês desse imóvel que vale 150 mil, porque nós tiramos de R$ 445, vai dar um total de 0,3% ao mês de rentabilidade. Lembrando que hoje, somente aí, o CDB está pagando mais de 1%, mas que você vê, ele é um cara também que entende, né? Um cara para ter 16 imóveis, cara, o cara não fez um negócio assim que foi um tiro no escuro, o cara não conquistou as coisas por acaso. E a gente, como empreendedor, a gente erra, né? O segredo tá em você sempre tá redirecionando a sua rota, né? Você acerta, você erra, mas enfim, talvez ele tenha notado agora que foi um erro. 3 vezes isso aqui para não ter trabalho nenhum, né? Isso é uma observação importante. Tem suas desvantagens, é claro. Outra observação importante que ele não colocou aqui no vídeo, não sei se ele coloca, né? Que às vezes você tem um imóvel para alugar, mas ele não fica os 12 meses alugado, não. Às vezes fica 3 meses sem estar alugado, 4 meses sem estar alugado, às vezes aluga um mês, desaluga o outro. E isso vai gerando custo mensal, né? Porque tem IPTU, tem os custos ali para você manter mensalmente, né? Não vamos abordar esse vídeo tudo aqui, mas ó, já é relevante pensar nisso aí, tá? 0,3%. E se você está desconfiado de mim, só, se você acha que esse número está muito baixo, eu peço que você pergunte a alguém que tem um imóvel de aluguel. Seja ele... Basta perguntar, não, basta você dar uma volta na sua cidade e ver a quantidade de imóveis que tem para alugar. É só dar uma volta. Às vezes o cara, eu tenho um imóvel para alugar, mas, cara, tem uma variedade gigantesca, né? Tem muita gente, muitos imóveis. Se você der uma volta, você vai achar muitos imóveis para alugar. Talvez num bairro nobre, não, de fato, né? Você, sei lá, Copacabana, eu não sei, não conheço o Rio direito, né? Ou, sei lá, Faria Lima ali, lógico, né?
Mas, de fato, num comum em geral, em bairros periféricos, que ali é o público dele, o público da galera que vive do aluguel, né, você vai encontrar muito imóvel. Residencial ou comercial, seja o que for. A média de locação gira entre 0,3% a 0,35% do valor patrimonial do imóvel, tá? Algumas pessoas, em algumas cidades específicas, que estão com crescimento imobiliário acelerado, conseguem alugar um pouco mais caro. Mas a média do país é essa aí mesmo, 0,3%, 0,35%. Pessoal, e quando nós pegamos para comparar com outros investimentos que também têm baixo risco e até mesmo menos trabalho, esse valor é muito baixo. Hoje um CDB está pagando mais de 1% ao mês, com a mesma segurança, ou até mesmo um pouco mais, né? Porque hoje o Banco Central garante até 200 mil, se não me engano, ou 200, 250. Se você tiver investido 250 mil, né? O que ele está falando aí, que é o CDB, o FGC, o Fundo Garantidor, ele garante até 250 mil, né? Sem risco nenhum aí, mas, enfim, eu não vamos entrar no contexto, não. se aquele banco quebrar ou der algum problema, o Banco Central te paga. Então, investimento com a mesma segurança que vai render muito mais. Ou seja, rende muito pouco. Eu desconheço alguma coisa que renda menos. Porque se render menos que isso é prejuízo. Então, dificilmente nós vamos encontrar. Então, dito isso, nós vamos agora para o tópico 2 de por que, para mim, apartamentos e casas de aluguel residencial são um péssimo negócio. E é a falsa sensação de valorização. As pessoas pensam que está valorizando, mas na verdade não está. Porque as pessoas desconsideram um número e um índice essencial, que é a inflação. Então, sabe aquele seu tio que chega lá no almoço de domingo e toma uma cerveja, come lá o almoço e vem conversar fiado, que tem um imóvel no nome dele, que ele pagou 50 mil reais, não sei quantos anos atrás, e hoje vale 1 milhão. Todo mundo fica, nossa, que belo negócio que esse tio fez. Na verdade, esse imóvel só... E às vezes também tem muitas pessoas que tem uma falsa sensação de ilusão, tá? Eu vou dizer o seguinte, às vezes a pessoa fala que tem um imóvel que vale 250 mil, só que na cabeça dela vale 250 mil. Se você já colocou para vender, se você vende por 250 mil, já recebeu oferta de alguém dizendo que paga 250 mil. Então tem muita gente que às vezes compra um imóvel e acha que vale esse valor. Só que de fato ele não vale, entendeu? Ele acha que vale, mas se for colocar no mercado, na rua para tentar vender, ele não vai conseguir vender pelo valor que ele acha. Porque, como eu disse, demanda e oferta, né? Tem muito imóvel para vender também e o cara tem um poder de escolha um pouco maior, superior, enfim. Foi corrigido pela inflação. 50 mil reais, quando ele comprou esse imóvel, valeria basicamente o que vale esse milhão hoje. E, por exemplo, né, um imóvel dele aí de 150 mil, você precisa de 20% da entrada, uma declaração de imposto, então tem muitos apartamentos construindo aí pelo MRV que você consegue comprar um apartamento novo em vez de comprar o dele. Então qual sentido tem? Deixar de comprar um novo por 150 mil ou comprar o dele, que aí vai precisar de uma reforma aí e já tem um desgaste do prédio em geral, assim, né? Então tudo, apartamento quando é novinho, ele dá uma sensação diferente. Então a inflação foi subindo e o imóvel foi acompanhando. Eu vou deixar na tela agora para vocês dados que comprovam o que eu estou falando, tá? Nos últimos 10 anos, se nós pegarmos uma média nacional, a inflação foi acima da valorização imobiliária. Então nós temos uma falsa sensação que o nosso patrimônio está aumentando, mas não está. Ele está, na verdade, corrigindo. Enfim, eu vou ficar por aqui, né? Deu para entender um pouco o que ele falou aí, né? E eu também acredito que você comprar alguns imóveis para aluguel é furada, depende da situação que você queira fazer. É uma baita de uma furada, né? Às vezes muita gente consegue comprar um imóvel da seguinte maneira: compra o terreno, vai construindo devagarzinho, faz várias kitnets devagarzinho e acaba dizendo bem assim, cara, se eu não tivesse feito isso, eu também não saberia onde estava o dinheiro. Então, nesses casos aí, talvez eu acredito que seja questionável, seja ok, né? Porque ela não tem a disciplina de investimento, ela não tem uma disciplina de investir, de entender um pouco mais de outros negócios e acaba comprando um terreno, já trabalha com outro negócio, compra o terreno, num dia bota um bloco, no outro coloca outro e assim por diante, e acaba fazendo umas kitnets para alugar e no final acaba tendo na cabeça que fez um bom negócio, porque se não tivesse feito isso, o dinheiro talvez teria sido direcionado para outro caminho, né? Mas é aí, deixa aí no comentário o que é que você acha, né? Se inscreve nesse canal, eu vou procurar muitos negócios para a gente estar reagindo e eu falar os meus pontos de vista. E é isso aí, valeu por ficar até o final do vídeo.